Bom, então, boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui para um encontro do G7 para falar sobre qualidade de vida depois do tratamento do câncer infanto-juvenil. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Lúcio Souza dos Santos, ele é pneumologista lá do AC Camargo, e teríamos também a apresentação da doutora Maria Verônica, cardiologista, mas ela de última hora foi chamada para um atendimento de emergência no hospital, então infelizmente não poderá estar conosco hoje. Eh, então nós teremos um tempinho até um pouquinho maior para depois comentários e discussão. Então, doutor Lúcio, muito obrigada mais uma vez por ter aceito esse convite, por estar aqui hoje com a gente, e obrigada a todos também pela presença. Pode começar quando estiver pronto. Ok. Boa noite, obrigado a Juliana, que me convidou aí para essa noite, que eu diria não de uma aula, mas de uma conversa. Eu sou médico pneumologista do Hospital AC Camargo, hospital especializado em tratamento de câncer. Atuo no hospital há 22 anos, mais ou menos, no ambulatório da pneumologia, nas enfermarias também, avaliando pacientes com doenças pulmonares, fundamentalmente adultos, e na unidade de terapia intensiva. Então, a gente consegue ter, atuando nesses três setores, uma visão mais abrangente do paciente portador de doença respiratória. Como o assunto nosso hoje é sobre os efeitos tardios respiratórios dos pacientes que apresentaram câncer na infância, eu devo dizer para vocês, antes de mais nada, que nesses 22 anos de AC Camargo, eu vi muito poucos pacientes que tiveram ou que têm na sua vida adulta jovem, efeitos tardios graves. Como eu comentei com a Juliana antes do início da abertura aí da sessão, eu me recordo nesses 22 anos de um paciente muito grave que tinha uma doença de Hodgkin, teve uma doença de Hodgkin aos 12 anos e aos 32 nos procurou com a dispneia, e era uma fibrose pulmonar, provavelmente secundária à radioterapia que ele usou para o seu tratamento. Bom, quando você vai fazer um levantamento bibliográfico a respeito de efeitos tardios respiratórios nos pacientes portadores de câncer na infância, a, a literatura também demonstra que esta circunstância, ou seja, alguém manifestar na vida adulta sintomas respiratórios por ter tratado na infância um câncer, também não é algo muito frequente. Pelo menos não manifestações graves. Nesse slide aí, a gente pode ver que, em 2011, o CHEST, que é o jornal oficial do American College of Chest Physicians dos Estados Unidos, numa revisão, em 40 anos, conseguiu separar 60 trabalhos, 60 artigos que tratavam do assunto, né? Sendo que a maioria desses artigos eram estudos clínicos ou relatos de casos, apenas 9 revisões. Então, por que debater um assunto desse se a literatura e os centros de referência demonstram para a gente que não é tão frequente assim manifestações graves? Exatamente pela raridade do surgimento dessas manifestações. Ou seja, devemos estar alerta em relação aos pacientes que nós devemos lembrar
a hipótese de que um sintoma ou uma queixa específica que o traz ao médico, pneumologista ou não, pediatra ou não, pode ter relação com o seu tratamento de câncer. E vocês que são oncologistas, vocês sabem que, em geral, as pessoas que não têm contato frequente com pacientes portadores de câncer ou curados de câncer, não têm o conhecimento, não têm a memória, prefiro dizer a memória, de que aquela manifestação possa ter a ver com a doença câncer ou com o tratamento anterior. Então, com quem que eu devo me preocupar, de fato? Nessa revisão que eu acabei de mencionar para vocês, chama atenção muito claramente com quem eu devo estar preocupado. Todo paciente que sofreu radioterapia, principalmente radioterapia torácica, é um potencial candidato a efeito tardio do seu tratamento na vida adulta. Se essa radioterapia esteve associada com quimioterapia, e é muito frequente que assim seja, você tem que tomar precauções em dobro. E tem que lembrar que, na vida adulta, essa pessoa poderá ter manifestações respiratórias decorrentes de alguma sequela. Quais são as quimioterapias ou os quimioterápicos que mais frequentemente, associados ou não à radioterapia, poderão nos trazer aí sequelas para esse paciente? A mais clássica de todos, vocês sabem, é a bleomicina. Bleomicina utilizada aí em diversos esquemas quimioterápicos, mas, entre outras, nós temos ciclofosfamida, carmustina, lomustina. Então, paciente que teve um tratamento radioterápico e que teve um tratamento quimioterápico associado, nós devemos ter um acompanhamento desse paciente ao longo da sua vida e estar atentos para manifestações que possam sugerir sequela respiratória. Um outro grupo de paciente que é muito, muito frequente apresentar na vida adulta, quando tratado um câncer na infância, é o paciente que fez o transplante de medula, né? Submeteu ao transplante de medula para o tratamento da sua doença primária. Esse paciente, transplante halogênico ou não, ele pode ter um grau aí de doença enxerto versus hospedeiro, o que a gente observa com uma certa frequência. Essa doença enxerto versus hospedeiro pode ser uma doença grave, a depender da faixa etária que foi feito o transplante. Em adultos, nós observamos isso com muito mais frequência do que nas crianças que se tornam adultas, né? E é muito importante no paciente adulto que pré-transplante de medula ele passe pelo médico especialista em doenças respiratórias, para que a gente possa, primeiro, avaliar se existe uma condição prévia respiratória que o ponha em risco no pós-transplante, ou mesmo se existe uma condição prévia que dificulte ou até proíba o transplante. Já houve situações em adultos de nós lá no AC Camargo contraindicarmos o transplante de medula porque a chance de piora da doença respiratória inviabilizaria uma possível melhora de qualidade de vida que o paciente viesse a ter com o transplante. Então, o paciente que transplanta a medula, também devemos estar de olho na sua vida adulta. Os pacientes que se submeteram à quimioterapia para o tratamento de câncer na infância e, à época, se submeteram a procedimentos cirúrgicos torácicos, sejam
uma biópsia pulmonar, seja uma lobectomia, ou mesmo o tratamento cirúrgico de doenças mediastinais, também contribuem quer dizer, estão em risco de terem efeitos tardios disso. Ora, ao longo aí da discussão, nós vamos ver a razão disso. Então, seguindo uma revisão aí das publicações a esse respeito, em 2018, foi publicado no Tórax, que é uma revista de referência da Sociedade Britânica de Pneumologia e Cirurgia Torácica, um grande trabalho do grupo do British Childhood Cancer, e que eu diria que de tudo que eu vi, que eu levantei, é talvez o trabalho que nos oriente, nos norteie para avaliação desses pacientes na vida adulta, né? Trabalho grande, eles estudaram aí muitos pacientes, 34 mil, quase 34.500, foram pacientes que tiveram câncer com menos de 15 anos, e para isso eles pegaram uma base de dados de muitos anos de tratamento de câncer. Estudaram também um outro grupo, pacientes do Teenager and Young Adult Cancer, com 200 mil pacientes que tiveram câncer diagnosticado entre os 15 e os 39 anos, e, globalmente, avaliaram 620 mil pacientes durante 5 anos, cujo tempo médio de diagnóstico era 23 anos. Bom, é um grupo de paciente que ninguém tem. E essa publicação, seguramente, é quem mais acompanhou pacientes com foco nos efeitos tardios respiratórios do tratamento do câncer. Bom, depois de citar todos esses números, eu digo para vocês que, num prazo de 5 anos de avaliação, eles tiveram 4.400 e poucas mortes, sendo que 37% só eram pacientes que tinham alguma causa respiratória que justificasse o óbito. Bom, mas não nos interessa discutir só as razões de óbito, os riscos de óbito. Nos interessa discutir o que pode impactar na qualidade de vida do paciente, na sua vida adulta. E essa situação, o que pode impactar, eu já citei algumas, mas, antes de mais nada, nesse grupo publicado pelo Tórax, vocês veem que nessa tabela o tipo de tumor que mais de próximos se ligava com risco de morte causada por questões respiratórias eram os tumores de células germinativas. Provavelmente, isso não está claro na publicação, eram pacientes que tinham sofrido radioterapia torácica. Veja, o dia a dia de um pneumologista num hospital de câncer, especializado em tratamento de câncer, é ver pulmão lesado por radioterapia, é ver pulmão lesado por quimioterapia. Então, faz parte das consequências de um tratamento isso. Quer dizer, observar lesões. Ainda hoje, eu vi uma senhora de 88 anos, ígida, adenocarcinoma de pulmão, que fez uma radioterapia e teve parte do seu pulmão destruído. Isso é o que vemos todas as semanas, para não dizer todos os dias. Agora, não é a nossa rotina, e não, ainda bem,
e não é o que nós observamos mais a miúde, crianças que sobreviveram da sua doença neoplásica, que chegarão na vida adulta com uma lesão pulmonar grave. Ainda bem, isso não é o que a gente vê. Ora, se não é o que eu vejo, como eu vou suspeitar? A velha e boa anamnese. Perguntar para o paciente não apenas somente sobre suas queixas atuais, mas histórico clínico do paciente é muito importante. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos um colega na UTI em que eu trabalhava, que ele tinha tido leucemia linfocítica aguda na sua infância. E ele era médico que trabalhava com câncer também. E era um maratonista, né? Ou seja, não tinha nenhuma limitação a esforço, a atividade física. Então, o paciente que você vai suspeitar que alguma coisa pode não estar bem no presente por ter tido tratamento antineoplásico na infância, é o paciente que percebe uma mudança de comportamento à atividade física. Em geral, história clínica, a tosse, olha, começou uma tosse não produtiva, sempre tive, mas agora está mais intensa, dispneia a esforços que anteriormente não o incomodavam, perda de peso e elevação de frequência cardíaca também durante esforços que anteriormente ele não via. No início da apresentação, eu citei um exemplo de, em 22 anos, ter tido um único paciente grave com sequela tardia ao tratamento que foi realizado na infância. Esse paciente era um paciente com linfoma de Hodgkin, tratado aos 12 anos de idade, se apresentou para mim aos 32 anos. 5 meses antes de ir à consulta médica, ele corria, ele pedalava, ele fazia, tinha uma vida normal. Entretanto, quando fomos investigar, ele tinha uma fibrose pulmonar gravíssima e foi encaminhado para um centro de transplante pulmonar. Nesses 22 anos de AC Camargo, foi o único paciente que eu tive nessas condições, né? Mas é preciso, quem vai receber o paciente, lembrar que isso pode ocorrer, né? O exame físico, em geral, você pode ter sibilos, roncos, crepitantes, principalmente na periferia do pulmão, periferia do tórax, nas laterais do tórax, quando você ausculta naqueles pacientes que podem ter alguma doença intersticial secundária. Que a gente vai fazer uma radiografia simples, em geral você vai ver, em algumas circunstâncias, um pulmão hiperinsuflado, como é o caso que eu estou mostrando aqui para vocês, que não é uma sequela de tratamento antineoplásico, ou mesmo um paciente que tem infiltrado intersticial periférico, ainda que predominantemente unilateral, isso pode ser decorrente de alguma droga ou não. Antineoplásica ou radioterapia ou a combinação dos dois, enfim. Uma coisa que vocês, como pediatras, podem fazer, e eu sugiro que façam, é terem aí no atendimento de vocês o PicFlow. O PicFlow é um aparelho simples. No passado, a indústria farmacêutica, inclusive, trazia para os hospitais esse tipo de aparelho. Hoje em dia, você compra, mas é um custo baixíssimo. Ele ajuda bastante. Ele ajuda bastante porque você não precisa ser um especialista para fazer o teste do PicFlow. Você pede que a pessoa sopre, como a figura aqui mostra, faz 3 medidas,
anota as medidas que você fez e joga numa tabela. Essa tabela ela é disponível em qualquer acesso fácil na internet, você consegue pegar uma tabela de peak flow. Essa é a tabela para o sexo masculino, né? Você vai avaliar idade e altura do paciente, fundamentalmente. E aqui a tabela para o sexo feminino. E, baseado nisso, nessas medidas, você fez 3 medidas, você tem condições de saber, no seu ambulatório, mesmo não sendo especialista na área de doença respiratória, se aquilo está muito fora da curva, né? Se um peak flow muito baixo nos dá a ideia de que a gente precisa progredir na investigação do paciente que se apresenta para a gente. E aí, neste caso, o que nós vamos fazer é uma prova de função pulmonar de fato, né? Então, o paciente vai ser encaminhado para algum lugar onde ele possa fazer essa prova de função pulmonar. É interessante que, ao solicitar mesmo a avaliação de um colega especialista em doença respiratória, que você já encaminhe esse paciente com uma prova de função. Às vezes é um paciente que você não pode perder tempo, né? Quando eu digo não pode perder tempo, no intuito de resgatar a função respiratória dele por meio de uma pulsoterapia, por meio de uma dose maior de corticoide, enfim. E os parâmetros que nós avaliamos na função, no teste de função pulmonar são a capacidade vital forçada, que é a quantidade de ar que eu expiro após inspirar forçadamente, o volume expiratório forçado no primeiro segundo, esse primeiro segundo é o primeiro segundo da capacidade vital forçada. Então, a quantidade de ar medida no aparelho que eu consigo expirar por meio de uma expiração forçada vai me dar a ideia de condutância das vias aéreas. Eu vou fazer uma relação matemática entre os dois, né? VF1 sobre CVF, e, dependendo de onde eu esteja, se eu tiver a possibilidade de pedir uma prova de função pulmonar completa, isso ajuda muito. O que é uma prova de função pulmonar completa? É uma prova em que eu vou medir a capacidade pulmonar total, que é a quantidade de ar que eu tenho no meu sistema respiratório, nada mais é do que a capacidade vital forçada, da capacidade residual funcional, com o volume residual, que é o volume de ar que eu nunca consigo eliminar dos pulmões. E uma coisa muito importante, a difusão pulmonar, que é medida com monóxido de carbono. Como é que é isso? Como é que isso é feito? Isso no laboratório, eu já vou mostrar uma figura para vocês. O paciente inala o monóxido de carbono e depois expira no aparelho. Então, medindo o que entrou e o que saiu, o aparelho calcula a difusão. Porque a membrana alveolar ela é como se fosse um filtro. Então, se está passando bastante monóxido de carbono, o filtro é um filtro com boa condutância, com boa permeabilidade. Se não está passando, alguma coisa nessa membrana alveolo-capilar está ocorrendo. Ora, feito isto, a gente pode ter uma ideia do que aconteceu com esse paciente. Ou melhor, a ideia nós vamos ter pela própria história clínica do paciente. Mas, feita a função pulmonar, eu mensuro qual é a situação do paciente. Eu vou medir de forma muito fisiológica o que, de fato, esse paciente traz para mim, né? A prova de função é basicamente isso. O indivíduo fica com um clipe nasal, sopra no aparelho,
né? O aparelho vai medir. E eu tenho esse tipo de avaliação: capacidade vital forçada, volume expiratório, relação entre volume expiratório forçado e capacidade vital forçada, fluxo expiratório forçado. Vamos entender o que é isso. O fluxo expiratório forçado, 25,75. 25,75 de quem? Da capacidade vital forçada. Ou seja, a quantidade de ar que eu jogo para fora após expirar forçadamente, eu costumo brincar com os pacientes, é como soprar um bolo de a vela de um bolo de aniversário a 1 metro da vela. Isto é a capacidade vital forçada, a quantidade de ar que eu vou soprar para tentar, entre aspas, apagar a vela. O fluxo expiratório forçado é um fluxo que vai medir a pequena via aérea, bronquíolo, bronco secundário. Se eu tiver uma doença aqui na pequena via aérea, esse fluxo expiratório forçado ele está baixo. E vice-versa. Por exemplo, nas doenças que comprometem a condutância da via aérea, uma asma brônquica, um DPOC, ou uma hiperinsuflação pulmonar secundária a determinados quimioterápicos, eu tenho um fluxo expiratório forçado baixo, eu tenho um VF1 baixo. E eu tenho uma curva que é, em geral, assim: eu inspiro, você sopra, o que acontece? Você atinge rapidamente um pico e depois ela lentamente decai. Eu estou diante de uma figura desta, estou diante de uma doença obstrutiva. Tá? Em geral, quando eu tenho a doença obstrutiva, eu tenho VF1 e pico de fluxo diminuído. Muito bem. Aqui eu tenho exemplos de curva. Isso aqui é uma curva normal. Eu enchi o peito de ar, soprei com força, atingi o pico e há um decaimento lento, né? No padrão obstrutivo, eu atinjo um pico rapidamente, o decaimento é rápido. E no padrão restritivo, que eu não consigo encher o pulmão adequadamente, por exemplo, numa fibrose pulmonar, por exemplo, numa deformidade de caixa torácica secundária a uma cirurgia que, porventura, tenha sido necessário fazer, você tem uma curva muito achatada porque você não tem volume de ar para soprar. Essa é a verdade. Sigamos, então. Mas se eu quiser refinar a minha prova de função pulmonar, e eu devo fazer isso, se eu estou pensando numa sequela de tratamento, se eu estou imaginando que eu possa ter tido, vou dar um exemplo, um paciente que usou uma quimioterapia com bleomicina, um paciente que usou uma quimioterapia com gemcitabina. Se eu estou pensando nisso, é interessante que eu faça uma difusão pulmonar. Agora, mais ainda, se eu tenho um paciente que, no passado, precisou fazer um transplante de medula para tratar a sua doença neoplásica, é mandatório que eu faça uma difusão pulmonar. Por que é mandatório? Porque nós sabemos que o paciente, quando eu comparo as mesmas doenças, um paciente que eu fiz um transplante de medula com um paciente que eu não fiz transplante de medula, que eu só tratei com quimioterápico, o paciente submetido a transplante de medula, em geral, tem uma difusão, tem uma permeabilidade da membrana capilar alveolar menor do que aquele que não precisou transplantar. E nesse trabalho aqui, que avaliou, 2019, avaliou 6 anos e meio
pós-transplante de medula de pacientes submetidos à leucemia, pacientes jovens, né, e crianças e jovens, o que você percebia é o seguinte: nesse gráfico, um gráfico meio estranho, mas nós temos o DLCO aqui, que é a capacidade de permeabilidade do monóxido de carbono, quando são todos transplantados, né? E tem, minto, quer dizer, o grupo transplante tem transplante e químio, e o grupo só quimioterapia. E alguns controles que são saudáveis. Eles pegaram crianças da mesma escola, inclusive. Quem teve infecção por citomegalovírus na época do transplante tinha, 6 anos e meio depois, uma difusão da membrana alveolar pior do que quem não teve citomegalovírus. Se eu tinha transplante positivo, quer dizer, eu transplantei, precisei transplantar, a difusão era menor também 6 anos e meio depois, comparado àquele que não transplantou. Agora, o pior paciente é aquele que eu transplantei e que teve infecção por citomegalovírus. Esse paciente é o paciente que tem o menor patamar de difusão de monóxido de carbono, mostrando que, mesmo depois de 6 anos, aquilo que se apresentou à época do transplante causou sequelas. E nessa coluna aqui vocês veem os controles. Obviamente, como se pode observar, com uma capacidade de difusão normal. Ora, como saber isso? É difícil que o médico do presente tenha acesso a uma informação dessa. Mas é muito fácil que o médico do presente, que trate um paciente que necessite de transplante de medula, saiba que esse paciente terá a possibilidade de efeitos deletérios respiratórios na sua vida adulto jovem. Então, é fundamental que o médico de hoje se preocupe aí com o futuro, ainda que esse paciente venha a não acompanhar com ele, né, no futuro, porque o risco de efeitos tardios existe. Então, a disfunção respiratória de um paciente que submete a transplante de medula ela é determinada, como já vimos, pelo transplante em si, mas também pelas medicações que foram utilizadas no tratamento daquela condição primária. E essas são as medicações mais frequentemente associadas. A bleomicina é um carro-chefe. A bleomicina foi implicada em lesão pulmonar por quimioterápicos na década de 70 já. Que eu me recordo, a primeira revisão bibliográfica sobre bleomicina e lesão pulmonar é de 1981, uma revisão do Chest também. Então, é uma velha conhecida nossa. Radioterapia torácica, seja em parênquima pulmonar, seja em mediastino, que é mais comum no adulto jovem e na criança. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês pediatras, né? Os procedimentos cirúrgicos em pacientes pediátricos, por vezes é necessário você indicar biópsia. Lembre-se, um paciente que foi exposto a bleomicina, foi exposto a busulfan, foi exposto a ciclofosfamida ou metotrexate e vai para uma biópsia pulmonar, em geral, esse paciente vai precisar fazer uma ventilação pulmonar única durante o procedimento de biópsia. Então, lá, ao definir que aquele paciente precisa ou não da biópsia,
pense em quanto tempo esse paciente vai ser ventilado monopulmonar para o procedimento de biópsia. Olha, pessoal, de toda a experiência que a gente acumulou na pneumologia do AC Camargo com o paciente submetido à quimioterapia, adulto ou adulto jovem, isso aqui foram as piores experiências clínicas que nós tivemos. Os pacientes, me recordo de um paciente de 26 anos que precisou fazer uma biópsia pulmonar, tinha sido submetido ao esquema PEB, né, bleocisplatina e toposide, e teve uma lesão pulmonar gravíssima. Então, a ventilação, eu quero dizer para vocês que se vocês saírem desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, com receio da ventilação monopulmonar no paciente oncológico, eu cumpri a minha missão. A minha missão é essa. Lembrem que todas as vezes que eu vou para um procedimento cirúrgico torácico, eu vou fazer uma ventilação monopulmonar e é preciso pegar o telefone, conversar com o anestesista, chamar a atenção deles para isso. Eles não estão treinados para isso. Eles não lembram disso no momento de ventilar o paciente. Isso é fundamental para que a gente não tenha dissabores presentes e futuros. Um outro elemento é a doença enxerto versus hospedeiro no paciente que se submeteu ao transplante. É uma doença que tem vários graus de acometimento, então, por vezes, podem ser muito graves. Ainda bem, felizmente, me recordo de um paciente só que nós perdemos por uma doença tão grave assim. Temos vários pacientes no ambulatório com doença enxerto versus hospedeiro, mas que conseguem ter uma qualidade de vida bastante razoável. A bronquiolite obliterante é um quadro gravíssimo pós-transplante de medula, que pode acompanhar o paciente até a sua vida adulta e dificultar a sua vida adulta. Temos um caso no ambulatório também de bronquiolite obliterante, um paciente que tratou aos 10, 12 anos de idade, mas que consegue ter uma boa qualidade de vida. A bronquiolite com pneumonia e organização, em geral, é uma manifestação mais aguda. E é muito interessante lembrar dela porque ela tem características tomográficas muito peculiares. Agora, nesta pandemia da Covid, as primeiras tomografias que surgiram aí, mostrando comprometimento da Covid no pulmão, trouxeram um padrão muito semelhante à BUP. Tanto é que, lá em 2020, quando começamos a ver Covid aqui no Brasil, o comentário que a gente fazia entre pneumologistas é: bom, é uma BUP. Veja, a evolução é totalmente diferente na lesão pulmonar do Covid para a BUP. Na BUP, o que nós temos, tomografia com BUP, é muito particular. Parecem algodões, né? Às vezes heterogêneos, difusos, mas aqui a gente consegue ver, em geral, periféricos. Por que periféricos? Porque BUP vem de bronquiolite. Bronquiolite está o bronquíolo está na periferia. Então, quando você vai examinar a lâmina de BUP, o que você vê é um processo inflamatório do bronquíolo com descamação e, literalmente, faz plug, obstrui o bronquíolo, às vezes chegando até ao alvéolo. Então, é importante lembrar disso, porque se vocês, como pediatras, porventura, virem no adulto jovem uma imagem dessa, com a história de ter tratado o câncer, tem que ser lembrado da BUP. Um padrão intersticial, que é o temor de qualquer médico especializado em doença respiratória. São as doenças intersticiais, sejam agudas ou secundárias ao tratamento. Por exemplo, isso aqui
é uma tomografia num paciente que usou bleomicina. E lembre-se, já na década de 70, início da década de 80, nós sabíamos, está publicado, que a concentração de bleomicina no pulmão pode permanecer por muito tempo. Quanto tempo, ao certo, não sabemos. Mas tem relato, por exemplo, de pacientes que se submeteram a tratamento com bleomicina, 1 ano e meio, 2 anos depois, foram fazer algum procedimento cirúrgico e evoluíram com lesão pulmonar grave. Isso tem bastante relato. Ora, os pacientes que têm transplante de medula e que vão ter lesão pulmonar, o maior marcador, ou seja, a maior taxa de risco é, sem dúvida, se a função pulmonar pré-transplante já não era adequada. Ou se eu tenho uma doença, enxerto versus hospedeiro, grau 3, grau 4. Obviamente, estas duas condições, estando presentes antes do transplante, chamam a nossa atenção, acendem a luz amarela de que esse paciente provavelmente, tardiamente, vai ter efeitos respiratórios bastante consideráveis por conta do transplante de medula. Então, aqui de novo, a mesma publicação, mostrando, por exemplo, que na doença enxerto versus hospedeiro extensa, nós temos uma capacidade vital forçada bastante impactada, reduzida, e isso teve significado estatístico adequado. Nos portadores de doença enxerto versus hospedeiro, grau 2 e 4, de 2 a 4, a capacidade vital forçada na prova de função também está impactada. E o volume expiratório forçado também estão impactados. Vocês lembram que eu falei para vocês do peak flow, né? Peak flow não mede a capacidade vital forçada, mas mede a condutância da via aérea. Se eu tenho um volume expiratório forçado diminuído, quando eu faço o peak flow, se eu tenho o pico de fluxo diminuído quando eu faço peak flow, muito provavelmente eu vou ter VF1 diminuído também. E volto a dizer, é algo que a gente pode ter na gaveta do ambulatório, na gaveta do consultório, um peak flow. Isso, antigamente, era muito comum, principalmente no acompanhamento dos pacientes portadores de asma, né? O paciente que trata um câncer, que sobrevive a um câncer, ele tem que ser monitorado ao longo da sua vida pelos efeitos tardios que esse tratamento poderá trazer para ele, né? Um outro elemento importante: se eu precisei irradiar o mediastino para tratar a condição primária. Tumores como timoma, doença de Hodgkin, tumores de testículo, em geral, precisam de alguma dose de radioterapia do mediastino. Nos tumores de testículo, é muito comum você fazer a quimioterapia, os ciclos, e, por vezes, restam massas mediastinais residuais e você leva o paciente para a cirurgia para que essas massas sejam ressecadas. Eu tenho vários casos de adultos jovens que trataram tumor de testículo e que precisaram serem submetidos à cirurgia. Destes vários casos, eu tenho um com uma lesão pulmonar muito grave. Sobreviveu, ficou em acompanhamento no nosso ambulatório por volta de uns 4 anos e voltou à sua vida normal, trabalho, etc. Mas tem que lembrar,
aquelas doenças que precisam de radioterapia mediastinal são doenças potencialmente graves. Mesmo é muito fácil de entender. O eixo de radioterapia entra no mediastino, às vezes mediastino central ou à direita ou à esquerda, e causam situações desse tipo aqui, ó. Isso aqui é uma radioterapia secundária à radioterapia, uma lesão pulmonar secundária à radioterapia mediastinal. Vejam que a lesão pulmonar ela está num eixo que eu não observo à esquerda. Então, eu tenho pulmão direito, bastante saudável na sua periferia, mas no eixo do mediastino, na sua face mediastinal, a face mediastinal do parênquima do pulmão direito, uma lesão decorrente da radioterapia. E aqui também. Ou eu posso ter situações muito, muito graves como estas, em que eu irradiei o mediastino, tive uma lesão bilateral. Essa lesão bilateral desencadeou um processo de fibrose pulmonar que não mais respeita só as regiões irradiadas. Fibrose pulmonar nada mais é do que proliferação de fibroblasto e produção de fibra de colágeno. Então, o fibroblasto é produzido, por alguma razão não há inibição nesse fibroblasto e você pode evoluir com fibrose pulmonar. Bom, mas eu tenho um paciente que recebeu bleomicina. Por que bleomicina merece um capítulo à parte? Porque é a droga que mais frequentemente nós estudamos, né? Para vocês terem uma ideia, em 1981, o Chest publica a primeira revisão de lesão pulmonar induzida por quimioterapia, 81. Em 2012, esse mesmo Chest faz um reapanhado desta revisão que foi publicada em 81. As sociedades médicas americanas desenvolveram um site chamado Pneumotox, eu acho que muitos conhecem, que é um site que chama a atenção para as lesões pulmonares induzidas por droga. Então, lesão pulmonar induzida por quimioterápico é, sem sombra de dúvida, o dia a dia do médico pneumologista no hospital especializado em câncer. Quer na fase tardia dos pacientes que outrora trataram câncer, quer na sua fase aguda ou subaguda. Para dar um exemplo para vocês, meu primeiro contato com uma droga chamada gencitabina, que é uma droga utilizada e surgiu no mercado na década de 90, final da década de 90, para tratar pacientes portadores de câncer de pâncreas, foi uma lesão pulmonar gravíssima no paciente. Nós não conhecíamos aquela droga, ela estava surgindo no mercado. O cidadão recebia gencitabina, no caso específico que acompanhamos, o paciente recebeu gencitabina e teve uma lesão pulmonar gravíssima. Então, uma vez tendo sido usado bleomicina, temos que ficar de olho nesse paciente, tá? Como? Obviamente, história clínica sempre, função pulmonar, tá? O ideal é que o paciente fique aí nos próximos 2 anos do término da bleomicina, fazendo uma função pulmonar pelo menos a cada 6 meses, 12 meses, a depender da manifestação aguda que ele teve a bleomicina. Bom, mas se ele não teve manifestação aguda qualquer, vale a pena eu seguir com prova de função pulmonar para esse paciente? Para esse paciente que não teve qualquer manifestação aguda da bleomicina, eu não tenho essa resposta. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte: todo paciente que se submeteu à bleomicina
e que vai precisar fazer um procedimento cirúrgico, portanto, será entubado, portanto, será ventilado com oxigênio, ou mesmo um paciente que, porventura, anos após a bleomicina, receba ventilação mecânica invasiva, é primordial que esse paciente faça uma prova de função pulmonar pré-cirurgia, ou no caso do paciente que necessitou de ventilação mecânica invasiva, que ele o faça depois de recuperado, 3, 4, 6 meses depois. Bleomicina mantém uma concentração no parênquima pulmonar muito alta. A razão disso parece ser que o pulmão é um órgão pobre em algumas enzimas que possam ajudar na metabolização da bleomicina. Então, é o órgão alvo de lesão desta bleomicina. E volto a lembrar para vocês, uma vez bleomicina, cuidado com a ventilação monopulmonar. Cuidado com isso. Existem algumas quimioterapias que são realizadas em pacientes adultos. Vou dar um exemplo, a oxaliplatina, que eu creio que em criança vocês não usam, mas em adulto a gente usa muito para os tumores do trato digestivo, esôfago, estômago e cólon, que é uma medicação bastante tolerada, muito bem tolerada pelo paciente, mas eu já vi alguns casos graves de pacientes que usavam oxaliplatina 6 meses, 8 meses, 10 meses depois, foram ser submetidos a uma cirurgia e tiveram lesões pulmonares gravíssimas. Por quê? Porque é uma droga também que mantém uma concentração pulmonar muito grande, assim como a bleomicina. Então, eu devo sempre, quando uso quimioterápico, lembrar da ventilação mecânica invasiva. Eu devo sempre lembrar da ventilação monopulmonar. Não esperem que o anestesista vá lembrar disso. Somos nós, clínicos, são vocês, pediatras, são vocês, herbiatras, que vão ter que chamar atenção. Olha, esse garoto, quando tinha 12, 15 anos, recebeu bleomicina, ventilação com volumes baixos, enfim. É sempre bom chamar o alerta. Eu, por muitas vezes, escrevi isso no prontuário e hoje eu percebo que vale a pena você ligar para o anestesista e dizer: cuidado com a ventilação monopulmonar. Nesse trabalho aqui com 80 pacientes submetidos à bleomicina, de 2014, o que a gente viu de lesão pulmonar eram fundamentalmente o que marcava, o que mais teve impacto na possibilidade de lesão pulmonar foi em que idade eu usei a bleomicina. Vejam que quando eu uso uma idade mais precoce, o risco de lesão pulmonar aumenta, né? No adulto é diferente. Quando você usa uma única vez em 22 anos também, eu estou ressaltando os 22 anos porque é muito tempo vendo o paciente oncológico adulto. Nós tivemos um paciente que tratou câncer de testículo com bleomicina, mas ele fez o esquema habitual de 4 ciclos, ele fez 8 ciclos, não sabe por quê. Teve uma lesão pulmonar gravíssima também, conseguiu reverter. É uma medicação para ficar atento o tempo todo. Então, qual é a conclusão que a gente chega dos efeitos tardios de um tratamento de câncer na infância? Bom, a primeira conclusão é para a gente comemorar. Os casos graves tardios são a minoria. Em algumas séries, se fala de 1,5% a 5,1% dos pacientes
submetidos a tratamento na infância que terão efeitos deletérios respiratórios tardios, tá? Mostrei lá no início da apresentação aquela corte publicada em 2018, a mortalidade chegou a 3,7%. Mas não é porque é raro que eu não vou lembrar. Como especialista, eu sou obrigado a lembrar disso. Lesão pulmonar tardia é rara. Lesão pulmonar tardia grave é mais rara ainda, mas é um evento possível. Eu tenho que lembrar disso. Devo sempre lembrar de acordo com a queixa clínica do paciente. Uma queixa clínica que não existia e que passa a existir, principalmente relacionada a esforço físico, eu devo considerar, eu devo ir atrás. Eu devo ter a noção, e é muito comum hoje, nos pacientes que são atendidos em serviços onde o prontuário é eletrônico, os pacientes não lembram mais o esquema quimioterápico que receberam. Devemos sempre estimular o paciente a saber o que ele recebeu. Então, os agentes que eu já citei, busulfan, gemcitabina, methotrexate, são agentes de risco para lesão pulmonar. Radioterapia prévia, também fator de risco. Associação químio e radioterapia. Se transplantou a medula, fator de risco importante. E volto a dizer, se fez ventilação monopulmonar, fator de risco importante. E olha que a ventilação monopulmonar ou a ventilação pulmonar invasiva, num pulmão previamente lesado, é algo que a gente vê com muita frequência. E agora, recentemente, na pandemia de Covid, mais uma vez nos lembrou, tomem cuidado com ventilação mecânica nos pacientes que foram submetidos a este tipo de tratamento. Eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês e a gente abre a discussão. Muito obrigada, doutor Lúcio. Excelente aula, obrigada de verdade. Então, a gente pode abrir para quem tiver perguntas, comentários. Eu vi que doutor Caio, nosso pneumopediatra lá aqui do hospital, está aqui. O Cláudio também, meu pneumo, querido amigo de muitos anos, também está aqui. É um prazer ter vocês também para comentar, se vocês quiserem. E também para quem mais tiver perguntas, dúvidas, comentários, por favor, fiquem à vontade. Boa noite, gente. Boa noite, doutor Lúcio. Prazer estar te conhecendo aqui, né? A gente participando do grupo ali, mas a gente às vezes conversa pouco. Não tive prazer de conversar com o senhor ainda. E vendo, falando aqui o tanto que eu tenho que aprender ainda. Começando agora na parte aí da parte oncológica. Graças a Deus, realmente também não peguei muito paciente. Tô pegando um pouquinho mais de experiência na parte do TMO. E vejo o que o senhor falou aí sobre DASH e toda essa parte aí de citomegalovírus e tal também. Passando uns apurinhos aí com as espirometrias desses meninos. Até queria perguntar uma coisa para o senhor. De teste de função, né, completa, com capacidade pulmonar total e tudo, no AC Camargo o senhor costuma fazer? Porque aqui a gente está numa dificuldade imensa de conseguir fazer. A gente está com dificuldade de fazer espirometria, na verdade, por causa da pandemia, não estava fazendo, e aí e a gente, para fazer prova completa, é impossível. A gente tentou ver se Ribeirão estava fazendo, Rio Preto, acho que, se não me engano, Campinas estava estragado, acho que até no HC de São Paulo estava estragado, o pessoal estava fazendo, eu acho que só no Einstein, alguma coisa assim. E aí para saber como que o senhor está fazendo isso também, porque tem hora que a gente faz umas espirometrias que fica meio duvidosa, né? Que seria o ideal fazer uma CPT, e a gente não consegue. Bom, primeiro, não é o senhor, é você, né? Olha, a Juliana, quando me pediu para falar desse tema, me deu um baita de um abacaxi, viu?
porque não é fácil, ainda bem que a gente vê isso raramente, né? Agora, veja, nós não fazemos no AC Camargo prova de função pulmonar completa. Nós encaminhamos para alguns laboratórios que a gente confia. Espirometria, sim. A própria Sociedade Brasileira recomendou que não se fizesse espirometria nesse período de pandemia, né? O que a gente tem feito é o seguinte: faz a espirometria. Se tem alguma dúvida de restrição, de doença restritiva, fazemos sempre a prova de função pulmonar completa, tá? Por que é raro fazer a prova de função pulmonar completa? Você precisa de uma estrutura que tenha volume, ou uma cabine de pletismografia, que eu acho, você é do Hospital de Barretos, Isso, de né? Barretos. Eu acho, assim, trabalhar com transplante de medula e não ter uma prova de função pulmonar completa é complicado, né? Pode ser que É para eles que a deixe, gente acaba sofrendo mais é ali no TMO mesmo, pode, porque umas provas de funções, né, que dão aí sempre ali um VF1 baixo, um CVF baixo, a relação fica normal, né, e os FF baixíssimo, tipo 25,75 ali, tipo 20%, e você fala, tá, tem jeito aqui de obstrução, mas aí com a relação normal, mas também é porque é ruim com ruim, né? É, e aí, né? Que é porque tem alguma. É mais uma bronquite obliterante? O que está acontecendo aqui nesses meninos, né? eu acho assim, isso é importante você ter a prova de função pulmonar completa, mas numa situação como essa, você está diante do garoto e você não tem essa prova de função pulmonar completa, tenta associar com algum teste aeróbico. Seja o teste com consumo máximo de oxigênio, que nessa população não é validado. O problema dessa população é exatamente isso. A gente não tem validação desses testes. Ou o teste de 6 minutos de caminhada, né? Pega os parâmetros e tenta fazer isso. Eu fazia isso, teste de caminhada, com as crianças do transplante de fígado lá do AC Camargo, que alguns evoluíam com hipertensão pulmonar. Nós tivemos lá uns 3 ou 4 crianças de 8, 9 anos, que tiveram hipertensão pulmonar, que a gente precisou usar sildenafil. E assim, é impressionante, depois de um tempo, né, aquela circulação vai adaptando e o paciente vai melhorando absurdamente, mas os pacientes, óbvio, não é o que você está perguntando, eu entendo, mas os pacientes com hipertensão pulmonar, a gente fazia e dava certo. Caía a saturação, porque se a sua saturação cair muito, isso é um indício de que a difusão está alterada, né? É um indício importante. E aí você tem uma difusão alterada. Você vai fazer um transplante de medula, puxa, você vai precisar medir isso, porque o que você vai encontrar no futuro precisa desse patamar inicial para você raciocinar. Não entendi. A gente sempre acaba fazendo, né, aqui uma prova de função antes do transplante. Qual é a média de idade dos seus transplantes? Eu tenho criança ali de 4, 5 anos até uns 10, 12 anos. E aí, às vezes, uns um pouquinho mais velhos. Mas a média dos pacientes que eu acompanho ali pós-transplante, que evoluíram ali com a DASH e tal, de 8 a 13, 15 anos. Tá. E o percentual desse tipo de paciente no Então, a seu gente ainda está volume? levantando, a gente ainda não tem ainda os dados certinho,
que até o serviço de transplante de medula infantil nosso não é tão velho, né, Ju? A Ju às vezes vai saber mais do que eu aí o período. Mas não tem Não. muito, ainda é novo, ainda não tem tanto esses... Eu estou recebendo agora, começando a receber com uma frequência maior os pacientes do transplante com 5 anos, com mais de 5 anos fora de terapia. Então, eles têm uma média de, se eu não me engano, depois vão me corrigir, mas 40, 60 transplantes por ano. E isso mais ou menos desde 2012. Então, assim, a gente ainda tem poucos sobreviventes de 5 anos ou mais. Então, por isso que está começando a chegar agora para a gente no ambulatório. Mas, então, os pacientes que o Caio mais acompanha ainda são pacientes ou que estão ainda em vias de transplantar ou que estão recentemente transplantados. Então, esse é o cenário maior. Entendi. E temos desde os bem pequenininhos, de 1 ano, até os de mais de 10, mas a média é essa mesma que o Caio falou, em torno dos 6 anos, 5 anos, né? É isso. Acho que o Cláudio também queria, ele está com o dedinho levantado ali. Bem, Bem-vindo! obrigado. Nossa, gente, que bacana essa aula, que legal. Doutor Lúcio, obrigado pela Que aula. bom que gostou. E, Juliana, obrigado pelo convite. Eu estou muito, muito feliz de ter assistido a aula. Eu sou pneumologista adulto daqui de Londrina, a gente tem o Hospital do Câncer. Legal. E o meu público é diferente, né? O meu público são as pessoas que fizeram a radioterapia na infância e agora são adultos ou idosos. E eu ia perguntar, doutor, assim, antes eu vou comentar, meu Deus, que legal a sua aula, foram informações assim, anotei tudo no meu caderninho, foi muito bom, eu não conseguia entender por que se pede tanto a espirometria e é tão importante para o TMO, consegui entender, muito legal, a bleomicina eu estou com super pé atrás agora, eu normalmente trato as pneumonites por imunoquimioterápico, sabe? Imunoterápico, não sei falar o nome deles, mas é bem comum, e daí trata na UTI, todos fazem a metilprednisolona e trata as infecções de fungo, essas coisas assim. Mas o que eu ia perguntar é sobre, nos adultos, eu ia até contar, eu tenho em casa a minha paciente, ela tem hoje 55 anos, uma paciente só, de pneumonite actínica, que foi irradiada aos 13 anos, ela teve linfoma de Hodgkin. Ela desenvolveu, claro, na vida adulta, menopausa precoce, hipoparatiroidismo, ela tem problema ósseo, e ela também tem uma pneumonite actínica. O dela são alguns vidros foscos só, bem dispersos, e algumas estrias fibroelásticas. Ela tinha uma tosse crônica que depois de tratar o refluxo desapareceu, então não tem assim uma clínica, a espirometria é boa. O que o doutor vê mais nesses pacientes assim adultos que fizeram a radioterapia? É o vidro fosco e estria mesmo ou tem alguma outra lesão? Vidro fosco, estria, como eu falei durante a aula, assim, tem algumas coisas que eu tenho muito medo, pelas coisas que vimos aí ao longo desses anos. Por exemplo, timoma, que faz a cirurgia e segue depois com radioterapia. Nesses anos lá do hospital, eu tive experiências muito ruins com esse tipo de paciente, porque eles fibrosam na sua cara. Eu tive um paciente, é um senhor, 70 anos, atleta mesmo, jogava tênis 3 vezes por semana e tal. Faz a cirurgia, quer dizer, você tem um insulto, aí você vai lá, faz a radioterapia, uma radioterapia com dose alta, e 3 meses depois ele fibrosou. Lembrar o seguinte, o pico do início da fibrose pós-radioterapia é de 60 a 90 dias após o término. Isso já tem bibliografia também que suporta, né, essa ideia.
Mas o que a gente mais vê é aquilo que eu mostrei aqui na tomografia, que são as estrias fibróticas no eixo da radioterapia. Hoje, em adulto, eu vejo muito um paciente com câncer de pulmão, Hodgkin é impressionante, tá? Impressionante como isso acontece muito em Hodgkin. Eu não faço ideia de como é que era a radioterapia no passado de Hodgkin, mas eu imagino que saía queimando tudo, né? Aliás, se você abre o Cécio, livro de medicina interna, ele diz: doença de Hodgkin é um câncer curável. É uma das frases que está lá no Cécio. Mas, às vezes, há um preço muito grande, né? Mas é basicamente fibrose, né? Estria fibrótica. Eu tenho muito receio de timo, de Hodgkin tardio, com sintoma respiratório, né? E desses imunoterápicos que hoje começam a surgir para tratar adulto. Não sei se em criança se usa imunoterápico, pergunto isso por ignorância mesmo. Mas o nivolumab é impressionante o que a gente tem de lesão pulmonar decorrente disso. É impressionante. A sua experiência aí em adulto é mais com um tipo de câncer ou você vê um pouco de tudo? No Hospital do Câncer daqui de Londrina, eu sou o único pneumo que responde os pedidos de consulta lá. Então, lá, o paciente tabagista que precisa ser compensado para cirurgias, qualquer cirurgia, abdômen, tórax, neuro. Então, isso é o que eu mais faço. E atender na UTI os pacientes que usam nivolumab e tem aquela pneumonite. E a bula fala que até assim, 20%, 30% quando associa com algum outro que eu não me recordo agora o nome, e tem mesmo, e fica feio, e é difícil de recuperar, e às vezes você tem que contraindicar porque é bem extenso, né? Não. Esse nivolumab também é catastrófica. Agora, uma coisa que eu tenho vontade, a gente não tem isso medido, mas eu tenho vontade de saber qual é o grau de conhecimento dos anestesistas que atuam em hospital oncológico sobre isso. Pois é. Porque eles não lembram disso. A gente tem que, como eu faço terapia intensiva também, e tenho muito contato com anestesia. Aliás, eu trabalhava numa UTI da anestésio na Unifesp, eu trabalhei lá na UTI da anestésio. Eles não... A ventilação mecânica durante o ato cirúrgico não é, nesses pacientes que foram submetidos à quimioterapia, não é lembrado como fator de risco. Os dois pacientes, nós tivemos já 3 óbitos por oxaliplatina, tumor de cólon, faz o FOLFOX, tá? Trata, terminados os ciclos, 4, 5 ciclos, o que você faz? Você vai ressecar a metástase hepática 3, 4 meses depois. Eu tive 2 óbitos exatamente do mesmo jeito. Os pacientes fibrosaram o pulmão de uma maneira assim absurda, que não deu para segurar. Então, hoje, quando o paciente vai para a cirurgia que foi submetido a esse tipo de quimioterápico, a gente põe, tome cuidado com a ventilação mecânica no intraoperatório. Para os pacientes pode falar, Cláudio. Pedem para o pneumo avaliar, daí a gente pede a pletismo para ver a CPT mesmo, para ver a capacidade pulmonar total para anestesista. Não cabe mais de 4 litros nesse tórax, porque faz barotrauma, é triste de ver. Isso é interessante. É isso. Que legal, doutor. Obrigado, viu? Estou muito Imagina, feliz. Eu que agradeço aí trocar a experiência. Muito legal. E falado bastante do senhor, já conhecia o senhor de ouvir falar. Não, me chama de você, por favor. Acho que o Caio e o Cláudio já me ouviram falar muito de você, doutor Lúcio. Tá bom. Doutor, tem uma pergunta aqui no chat da Raquel.
Primeiro, agradecendo a palestra e perguntando se existe alguma associação entre a realização de radioterapia pulmonar e mediastinal com tuberculose. Com tuberculose em si, não conheço essa associação. O que a gente tem visto, assim, às vezes, no futuro, quer dizer, você faz a radioterapia, dali o paciente aparece com adenomegalia, você acha que é recidiva. Eu tive um caso exatamente assim. Mas aí não foi para pulmão nem para mediastino, foi para mama. Eu achei que fosse recidiva, porque tinha adenomegalia mediastinal, biópsia, né? Biopsiou, era uma sarcoidose. Então, hoje, por exemplo, tem se falado muito de sarcoidose como manifestação de uma síndrome de reconstituição imune. E eu tenho os pacientes HIV positivos, por exemplo, e já uns 3 ou 4 pacientes que, pós-melhora do CD4, também manifestaram sarcoidose. Tá? Eu não gosto nem de dizer sarcoidose, mas uma adenite granulomatosa do padrão sarcóide, porque sarcoidose é a doença em si. Estou falando sarcoidose para ficar mais claro. Então, uma pessoa que foi irradiada e apareceu com uma lesão granulomatosa no tórax, eu tenderia a achar que isso é uma lesão sarcoide e não tuberculose. Vamos lembrar uma coisa. Na década de 30 e 50, quando se estudou muito sarcoidose, inclusive tinha no Brasil uma revista chamada Sarcoidose, que foi publicada até início de 60, é um professor chamado Newton Bethlem, do Rio de Janeiro, se tomava como verdade absoluta o seguinte: se eu tenho sarcoidose, vou atrás da tuberculose porque eu tenho tuberculose. Hoje a gente sabe que não é assim. Então, irradiou, tem lesão granulomatosa, vê se não é uma sarcoidose, vê se não é uma lesão sarcoide. Não tenho visto associação com tuberculose, mas com sarcoide, sim. Tá certo. Alguém mais tem alguma pergunta para o Dr. Lúcio, algum comentário? Dr. Lúcio, você disse que eu te dei uma missão quase impossível. Um abacaxi. Foi. Mas eu acho que é isso. A gente precisa da visão de uma pessoa que tem esse tempo de experiência, que tenha essa visão, porque se é difícil para você que tem esse tempo, né? Imagine para nós que estamos, né, que estamos começando, que estamos acompanhando esses pacientes com uma experiência diferente, menor ou até de outras áreas, porque eu acho que a importância dessas reuniões é exatamente isso, a gente conseguir envolver os diversos especialistas que podem encontrar esses pacientes no meio do caminho, né? Sim, sim. E é ter essa suspeita, e é isso que a gente sempre está tentando, estamos plantando a sementinha para que a gente não esqueça desses pontos e desses alertas, né, de que, olha, pode ser, né? Sim. E quando você falou uma coisa também muito importante, que é nessa era digital, nesse novo momento em que a gente coloca tudo no sistema, né? O paciente realmente às vezes perde um pouco esse poder, né, de cuidar de si, né? Então, é outra coisa que o G7 está tentando fazer também. Na última reunião, a gente mostrou para todo mundo a ficha de atendimento ambulatorial, que é justamente também tem esse intuito, né, da gente conseguir sintetizar esse histórico de tratamento, conseguir entender quais são os riscos desses pacientes, né, plantar a sementinha para quem está atendendo, mas também explicar para o paciente o que ele precisa acompanhar ao longo da vida dele, né, e que isso não fique tão, não seja não só ignorado, mas que fique na cabeça
de quem está atendendo que é possível, que essas coisas acontecem, né? Sim, Então, eu acho que é essa a importância desses encontros. Eu te agradeço muito por ter aceito esse convite, por ter estado aqui com a gente hoje. Obrigada mesmo. muito boa conversa, foi legal, gostei. Muito bom. E seja bem-vindo sempre. Quando você quiser, estiver disponível, estamos aqui também para te ouvir. Perfeito. Estou à disposição de vocês para a gente conversar, trocar ideia, discutir caso. Medicina é muito legal, eu gosto muito. Com certeza Tá a gente vai bom? precisar. Obrigada Então tá. mesmo, Tudo de doutor. bom. Foi Um um prazer beijo enorme, viu? grande e obrigada também a todos pela participação, Cláudio, Caio em especial, e a todos os que estiveram aqui até esse horário. Um abraço Tchau, tchau. grande, gente. Tchau, Tchau, tchau. obrigado. Obrigado, viu, doutor? Tchau, tchau, Caio. Prazer, viu? Tchau.